Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, derrama, Pai, da tua unção, da tua palavra, Pai, do teu Santo Espírito neste lugar. Derrama, Pai, mais da tua unção, da tua graça, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Nós te louvamos, nós entronizamos a tua graça, Senhor Deus. Nós contemplamos, Pai, a tua presença, contemplamos a tua face. Pai, nós sentimos, Pai, o teu Espírito em nossos corações, nós sentimos a vida do Senhor em nós. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por a porta da igreja estar aberta, Senhor Deus, e nós pedimos a tua presença neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venha derramar do teu Espírito e venha encher o teu Espírito, Senhor Deus, venha encher os nossos corações, as nossas vidas. Que possamos sair daqui, Pai, diferentes, transformados, impactados pelo poder da revelação da tua palavra, Senhor. Deus, usa a minha vida, Senhor Deus, Senhor Deus, para manifestar a tua glória. Usa a minha vida para pregar, para dirigir, Senhor. Deus, coloca, Senhor Deus, a tua doce palavra no meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, Pai. E que meu coração esteja cheio da tua verdade, cheio da tua virtude, cheio do teu dom do Espírito, Senhor. Deus, aquilo que preparei, Senhor Deus, veio de ti. Senhor Deus, eu quero ser apenas um canal de bênçãos, Pai. Quero ser um vaso de barro, Senhor Deus, um vaso usado pelas tuas mãos, das mãos do oleiro, Senhor Deus. E que o Senhor encha este vaso aqui, Pai, com teu óleo de unção, Pai. Porque eu dependo somente de ti, Senhor Deus, para ministrar, Senhor. E graças eu te dou, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Deus é tremendo, Deus está neste lugar e você pode sair daqui impactado com o poder da palavra de Deus, impactado com aquilo que Deus nos ama e nos chama para fazer. Graças eu te dou, Senhor Deus, ó Pai. Eu quero te chamar para a presença, para a atenção das coisas que Deus quer que aconteça na sua vida. Deus quer que aconteça algumas coisas na sua vida, algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Ele pode fazer na minha vida. Quantas vezes, quantas lutas você tem passado e quantas vezes você tem fugido, você foge da presença de Deus. Você muitas vezes se enfia numa caverna, se esconde num quarto, fica trancado no quarto durante horas e horas e não quer saber de nada. E você fica angustiado, chorando, você fica preso em certos lugares. Muitas vezes a sua mente está presa, sua mente está cativa, teu coração está preso. A tua mente está presa num quarto, numa casa, e você não tem coragem de sair, você não tem coragem de colocar seus pés para fora, para a rua, para sair, para ver a luz do dia. Será que realmente nós estamos fugindo? Nós fugimos muitas vezes, não é nem de Satanás, nós fugimos muitas vezes de nós mesmos. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar situações, nós temos medo de enfrentar problemas, temos medo de dar um passo adiante, temos um medo até de ter fé. O medo paralisa a nossa fé. Muitas vezes você passou anos e passa horas trancadas dentro de casa. Mas Deus quer falar com você nessa tarde. Deus quer falar com você e Deus fala para mim, fala para você que é tempo de sair para fora. É tempo de você se levantar e sair, porque Deus vai resplandecer na sua vida e Deus te chama para fora. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 20, diz assim: Gênesis 37, capítulo 20, diz assim: Vinde, pois agora e matemo-los, e lancemo-los numa destas covas, e diremos: uma fera e comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-lhe de suas mãos e disse-lhe: não tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto lhe disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, e os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37, olha aqui para mim. Gênesis capítulo 37 diz que José era um sonhador, ele tinha sonhos. Deus deu sonhos para ele, Deus deu sonhos para José, e ele interpretava os sonhos, ele dizia para os seus irmãos os seus sonhos, e conforme José tinha os sonhos, a Bíblia diz que José era o mais novo dos seus irmãos. José tinha os irmãos mais velhos, e por ele ser o mais novo, ele era o mais querido, o mais cuidadinho do papai, como dizem as pessoas, falam: você é o mais novo, é o queridinho do papai. Mas ele tinha sonhos, Deus tinha planos para a vida de José, Deus tinha planos para a vida dele, e por causa que Deus tinha sonhos para ele contava os sonhos para os seus irmãos tinham os sonhos de José, tinham ciúmes de José. Os irmãos tinham ciúmes de José por ele ser o querido do papai. Quando ele contava os sonhos, ele contava com alegria, ele enchia o peito e falava: irmãos, eu tive sonhos. E muitas vezes os seus irmãos interpretavam seus sonhos errados, dizendo que nós vamos nos curvar perante você, que é o menor desta casa. Eles não aceitaram porque eles tinham ciúmes deles. E eles traçaram um plano. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 37 que os irmãos traçaram um plano para acabar com a vida de José, para dar um susto nele, mas tirar o fim da vida dele. Muitas vezes você tem sonhos de Deus, tem planos que Deus coloca no teu coração, e as pessoas levantam contra você quando você revela os teus sonhos, mas pode ter certeza que o sonho que Deus te deu vai se cumprir, porque você é um sonho de Deus. Quando Deus te dá um sonho, ninguém pode tirar o sonho de Deus da sua vida, porque vai se cumprir, é de Deus, ninguém tira. Deus tinha planos na vida de José, Deus deu sonhos para a vida de José. A Bíblia conta que por causa de ciúmes de muitos, pegaram a José e colocaram ele dentro de uma cova, lançaram ele dentro de uma cova e falaram assim: olha, vamos aqui colocar ele, arrancar a sua túnica, vamos matar um cabrito aqui, vamos esconder, vamos encobertar as coisas que eram mentiras. E não havia ninguém que tirasse José da cova, mas passando alguns ismaelitas, alguns homens, tudo é da direção de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Ainda que você esteja na cova, você não vai ficar na cova. Ainda que te lancem na cova por causa daquilo que se lançaram contra você, você não vai ficar na cova. E a Bíblia diz que naquele instante passavam alguns homens a cavalo e pegaram a José, e os irmãos venderam ele como escravo, tiraram ele da cova. Mas quem tirou não foi os irmãos, foi os ismaelitas. Deus tirou ele da cova e colocou ele como escravo. Que situação difícil. Agora ele perdeu a sua pátria, ele foi colocado para o Egito. Que situação difícil. Ele foi vendido como escravo. Ele tinha uma vida de conforto na sua casa, tinha uma vida de família com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Eu acredito que José gostava dos seus irmãos. José não tinha nada contra os seus irmãos, apenas ele contava os sonhos que ele tinha para os seus irmãos. Eu acredito que José amava muito seus irmãos, mas seus irmãos não gostavam de José. A Bíblia conta no livro em Gênesis capítulo 38, você não precisa abrir, que José foi vendido no Egito, foi vendido lá para Faraó, foi vendido no deserto para Faraó. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 38. Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz assim: Gênesis 39, versículo 1: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor o prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Você tem o favor de Deus,
você tem a palavra de Deus, você tem a unção de Deus na sua vida. Aonde Deus te levar, você vai ser próspero. Onde Deus te colocar, você vai ser próspero. As pessoas, o homem pode te colocar numa cova, mas Deus te tira da cova, e quando Deus te tira, Ele te coloca num lugar para você ser próspero, não para você ficar numa cova. Onde o homem te colocar, o homem pode colocar na cova, pode te colocar na prisão, pode te colocar na masmorra, mas onde há Deus, há prosperidade, há o favor de Deus. Que luta é essa? Mas Deus tem um plano certo para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia conta que tudo prosperava na vida de José, tudo ia bem. Agora, puxa vida, fui vendido como escravo, e agora estou aqui com o favor de Deus, e tudo está sendo próspero. Graças a Deus por isso. A sua vida está bem, você pode dizer que está tudo bem, mas de repente vem um complô, vem uma luta, e quando você ajuda as pessoas que você ama, ainda assim as próprias pessoas que você ama, que você está ajudando na casa de Deus, as pessoas ainda querem armar uma cilada contra você. A Bíblia diz que José, servindo ali na casa de Potifar, ali a mulher de Potifar pegou ali, queria seduzir José, queria ter um relacionamento com ele, mas José negou, e ali diz que a Bíblia que a mulher de Potifar rasgou as suas vestes e começou a gritar, dizendo que ele queria ter relacionamento com ela, mas era tudo mentira, era tudo falsidade. Ele fugiu, ele correu, porque ele temia Deus, ele sabia que ele não poderia se envolver com isso, mas mesmo assim ele foi pego pelos capitães de Potifar, e lançaram ele, falou, não fui eu que fiz isso, mas não quiseram saber, lançaram ele mesmo assim, lançaram José na prisão. Puxa vida, que situação. Há uns anos atrás eu fui lançado numa cova, agora depois que tudo está indo bem na minha vida, agora aparece mais essa mentira, agora foram colocados na prisão, mas mesmo na prisão ele obedeceu ao Senhor, servia ao Senhor, mesmo assim na prisão ele reclamava a Deus, e Deus viu ele na prisão, e a Bíblia diz que o capitão da guarda colocou ele sobre o chefe das guardas. Você é um homem íntegro, você é um homem reto, você é um homem bom, vou te colocar sobre o capitão, eu te coloco como capitão do cárcere. Onde há Deus, Deus habita, onde há Deus, Deus está ao seu favor, e tudo vai cooperar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, tudo vai cooperar, mesmo na prisão. Mas José queria sair da prisão, José queria sair. A Bíblia diz que havia 2 homens que tiveram sonhos, e contaram sonhos para José, e José deu a interpretação dos seus sonhos. Um ia viver, o outro ia morrer. A Bíblia diz que eles contaram os sonhos e a interpretação que Deus tinha dado para José, a interpretação dos sonhos dos 2 moços que estavam presos com ele. Diz assim, que um ia retornar à casa do rei, que um ia ser copeiro do rei, que ele tinha sido lançado lá no cárcere, havia sido lançado lá na masmorra, na prisão, mas aonde estava José estava Deus, e onde há Deus, ali estava José com ele. E a Bíblia diz que um deles, a palavra se cumpriu, que um deles voltou para a casa do rei. A Bíblia diz que um deles morreu conforme tudo tinha dito, mas ele tinha dito para um dos que saíram, quando você estiver na presença do rei, lembre-se de mim, conte para o rei que eu estou aqui. Quando você estiver isso se cumprir, lembre-se de mim. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele ainda continuou preso, mas a Bíblia diz que o rei, o faraó, teve um sonho e não havia ninguém que pudesse interpretar este sonho. Procuraram em toda a cidade, chamaram todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, chamaram todos os bruxos, e não havia ninguém que interpretasse o sonho do rei. E o rei ficou furioso por isso, porque não havia ninguém que interpretasse. Isso incomodava o coração dele, porque quem deu o sonho para Faraó, quem deu o sonho para Faraó, o sonho para o rei, não foi qualquer pessoa, foi Deus que deu o sonho para o rei, para que se lembrasse do filho que estava preso, porque Deus vai libertar aqueles que estão cativos, que estão presos. Deus vai fazer lembrar você. O dia pode passar, o ano pode passar, mas minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus jamais passará, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que um dia um dos copeiros falou assim, não há ninguém que interprete esse sonho a Faraó, mas eu conheci um homem que interpretou o meu sonho. A Bíblia diz que ele contou o seu sonho e se cumpriu, e o rei ficou feliz, Faraó ficou feliz com isso. Mande chamar José, assim, quero ver se ele vai interpretar os meus sonhos. E a Bíblia diz que ele, já apresentando, fez a barba, colocou roupas novas, e saindo da cadeia, apresentou-se perante Faraó, interpretou os sonhos, e isso foi agradável, isso foi real, e o sonho agradou a Faraó, agradou ao rei, e o rei falou assim, sobre você colocarei todo o governo. Agora aqueles que te humilharam, vão ter que se prostrar perante você. Se passaram tantos anos, e a Bíblia diz que havia fome no Egito, e onde havia os irmãos
de José que lançaram ele na cova, que foi vendido como escravo, agora teriam que ver agora esse profeta perante ele. A Bíblia diz que aqueles que são exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados, diz a palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus por isso, porque Potifar ele não era mais o chefe dos capitães do cárcere, ele não era apenas um servo de Potifar, ele era governador de todo o Egito, porque o favor de Deus estava sobre ele. Sai da cova, José! Sai da prisão, José, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. E tudo prosperava, e se cumpriu os planos de Deus na vida de José. Vai se cumprir os planos de Deus na sua vida. As pessoas podem maquinar mal contra você, mas você vai sair hoje, vai sair da cova, vai sair da prisão, porque não há algemas que possam te prender, porque Deus quebra as algemas, Ele tira da cova, tira da prisão. Aleluia! Deus diz que Ele entrou nas trevas para resgatar você das trevas, para chamar da luz. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Vire a Bíblia aí, algumas páginas. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Xerecanta labassurianda labaraias. Xerecanta labassurianda. Deixa a sua Bíblia aberta aí, no 1 Reis, capítulo 19, olhe para mim. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, olhe para mim. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, que se levantou o profeta Elias contra os profetas de Baal, e havia 400 profetas de Baal, os profetas de Jezabel, os profetas de Acabe, que lutaram contra ele e desafiaram a desafiaram a Elias. Elias desafiou: vocês são 400, e ele achava: só eu vou morrer aqui. Mas ele confiava tanto em Deus. A Bíblia diz que os 400 profetas começaram a clamar a Baal, a um sacrifício, e ele fez um desafio: aquele que respondeu por fogo, esse é que é Deus. Vocês vão clamar a Baal, e se ele responder por fogo, esse é Deus. Eu vou clamar a Deus que fez os céus e a terra, e ele se responder por fogo, esse é Deus. A Bíblia diz que os 400 profetas de Baal começaram a clamar noite e dia, passaram tempo, horas e horas se flagelando, derramando sangue para que se respondesse. Nada de responder profetas de Baal. Satanás não pode contra a palavra de Deus. Satanás não é maior do que Deus, ele não pode contra as forças de Deus. A presença de Deus estava na vida de Elias. Elias sabia, ele olhava para o céu e via a grandeza de Deus, a Shekinah de Deus, a grandeza e a glória do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele confiava em Deus, ele era corajoso, ele era destemido, ele era ousado. Ele falou assim: agora eu vou clamar ao meu Deus. E pegou o sacrifício e falou assim: joguem água, porque a água não pode, porque o fogo não pode habitar na água, não é verdade? E ele falou assim: agora pegue aí o caneiro, jogue bastante água, pegue a lenha, pode jogar mais água ainda, porque Deus vai responder por fogo. E disse que ele, ajoelhando, orando ao Senhor, e falou assim: Elias falou assim: ó Senhor Deus que fez os céus e a terra, responde com fogo para que esse povo veja que tu és Deus. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, o caneiro, lambeu a lenha, lambeu até as pedras. E a Bíblia diz que os 400 profetas caíram à espada, e Jezabel, que era a líder deles, começou a perseguir a Elias. Começaram a perseguir você por causa que você é profeta de Deus. Começaram a perseguir você porque você fala a palavra de Deus. Começaram a perseguir você porque você vem na casa de Deus. A Jezabel, que era de Baal, a Jezabel, aquela mulher prostituta, macabra, idólatra, bruxa, feiticeira dos infernos, perseguindo todo o Elias. Falou: Elias, eu vou te matar, você vai morrer. A Bíblia diz que Elias não temeu os 400 profetas de Baal. Ele clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. Mas ele tremeu a palavra de Jezabel. Ele saiu correndo, ele ficou com medo dessa mulher. E a Bíblia diz no capítulo 19 que Elias correu, fugiu e se escondeu numa caverna. A Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna e ficou com medo de morrer dessa mulher. E agora ela vai me matar. Ele tinha medo dessa mulher. Abre a sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: que tendo Elias estado numa caverna,
fugindo de Jezabel. Versículo 9, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna Elias e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a Elias, uma brisa envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O Senhor fala com você, o Senhor está falando com você: olha aqui para mim. A Bíblia diz que ele estava numa caverna preso e disse para o Senhor, orando ao Senhor: Senhor, querem me matar, querem tirar a minha vida agora, só eu fiquei agora como vivo. O que eu vou fazer? E Deus fala a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai para fora. Meu querido, minha querida, é tempo de você sair da caverna. Sai para fora. Quando você está trancado em casa, quando você está trancado num quarto, com medo de Jezabel, com medo das coisas, com medo de Satanás pegar você, e Deus te pergunta: o que fazes aqui? Não te constituí eu por cabeça, eu não sou o seu Deus, o Deus zeloso, o Deus que derramou fogo sobre o sacrifício que você clamou. Se você clamar a Deus, você vai ouvir as respostas de Deus. Se você buscar a Deus, você vai ver Deus agir na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Deus fala para você não ter medo. E se a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19 que passou um vento impetuoso, ele não estava. Passou um terremoto e Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz que houve chuva, que houve fogo, mas Deus não estava no fogo. Muitas vezes sua vida está em tribulação, a sua vida está em dificuldade. Você vê: nossa, minha vida está um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Vem uma grande avalanche sobre a sua vida, são tantos problemas, mas Deus não está no meio dos problemas. Acalma teu coração, coloca paz no teu coração, porque Deus não fala no meio da tribulação. Deus só fala com você quando você está em paz consigo mesmo, está em paz com Deus, quando você está com seu coração em paz. Deus fala com você no meio da brisa suave. Se você está cheio de problemas, se você está atribulado, se você está com dificuldades, Deus fala assim: o que fazes? Acalma-te, acalma-te. Eu faço bonança, eu não habito no meio do terremoto, eu não habito no meio dos problemas, eu habito no meio da bonança. Vai haver bonança, vai haver paz no teu coração. E que fazes aqui? Sai para fora, Elias, sai para fora, sai dessa caverna. É tempo de você sair da caverna, é tempo de você sair da cova. Sai dessa cova em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Ezequiel capítulo 37 que Deus levou ele sobre um vale dos ossos secos. Deus levou Ezequiel num vale dos ossos secos e diz: pode esses ossos reviverem? A Bíblia diz de 1 Ezequiel até o capítulo 36 de Ezequiel, em todos os capítulos, começando de primeiros versículos, primeiro e segundo versículo de Ezequiel, capítulo 1, até o capítulo 36, diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Capítulo 2, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Capítulo 3 de Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, veio a minha palavra do Senhor dizendo. E todos os versículos começam dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Em Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 35, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Capítulo 36 de Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Mas quando chega Ezequiel capítulo 37, diz assim: veio a minha mão do Senhor. Não veio a minha palavra do Senhor, veio a minha mão do Senhor. Capítulo 37 de Ezequiel diz que veio a mão sobre ele e levou sobre um vale dos ossos secos. Deus muitas vezes te leva para o vale dos ossos secos, te leva para o meio dos problemas.
você está no meio das dificuldades, das lutas, eu quero falar sobre isso para vocês, que muitas vezes não é Satanás que você está lutando, não é contra os demônios que você está lutando, embora a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas muitas vezes, quando você está no meio das lutas, está na caverna, está na casa, está na cova, Deus quer que você comece a profetizar. O Espírito Santo de Deus fala para você, profetiza, porque a situação vai mudar, você tem que profetizar sobre o vale dos ossos secos. Eu não aceito agora cada osso com seu osso, cada tendão, eu profetizei conforme o Senhor tem me dito. A Bíblia diz, abre aí sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 12, diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 37, que Deus mostra uma visão para Ezequiel sobre o vale dos ossos secos, que não havia neles espírito. Então ele profetizou e houve um grande rebuliço, estavam de pé, mas não havia neles espírito. Ó congregação, ó igreja que está aqui de pé, mas não há espírito de Deus nessas vidas. Muitas vezes nós olhamos uma congregação de pé, nós olhamos uma igreja de pé, com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, muitas vezes as pessoas chorando, louvando a Deus, com a boca, mas não tem o coração de Deus, não tem o coração que Deus tem, não tem a vontade que Deus quer para as suas vidas. As pessoas choram por uma música, clamam a Deus, oram a Deus, mas seu coração está longe de Deus. A Bíblia diz que essa é a casa de Israel e que não há neles o Espírito, mas você pode profetizar, e ele profetizou para que habitasse o Espírito, e ele diz assim: eu vos farei sair da sepultura, vai sair da sepultura, vai sair da cova, vai sair da sepultura, porque eu vou colocar o meu Espírito para que vivas. Aleluia. Sabe que Deus está te chamando para você sair da sepultura. Não sei onde te lançaram, não sei onde te colocaram, mas muitas vezes eu vou dizer para você, se você estava no vale dos ossos secos, se você foi enterrado, se você está na sepultura, que seus sonhos morreram, que seus planos morreram, que já não há mais esperança na sua vida, você pode crer que para Deus há esperança, porque Deus vai te tirar da terra, vai te tirar do pó e vai trazer a esperança que estava morta, porque Deus ele é ressuscitador de sonhos na sua vida. Deus ele é ressuscitador de sonhos na sua vida. Ele vai te tirar da cova, da sepultura, e vai colocar sobre você o Espírito para que vivas. Aleluia. Onde habita Deus não habita as trevas. As trevas não podem habitar onde Deus habita. Onde Jesus habita não habita as trevas. Onde Jesus entra não entra as trevas. Onde Jesus entra não habita demônios, nem potestades, nem principados do inferno. Não pode habitar no meio onde Deus habita. Deus habita no teu coração. O seu coração agora vai ser da cova. A sua mente que estava presa, estava cativa, agora vai ser ressuscitada pela palavra de Deus. Porque Deus coloca sonhos e visões no teu coração para que você viva e não morra, porque Deus quer que você viva e tenha esperança e tenha sonhos para viver e não morrer e não se ficar lamentando. Aleluia, glória a Deus. A minha Bíblia diz em Daniel capítulo 3 que havia 3 homens servos do Deus Altíssimo que temiam ao Senhor, que conheciam a palavra de Deus. Em Daniel capítulo 3 havia 3 homens chamados Sedraque, Mesaque e Abidnego, que não se dobraram ao rei. O rei fez um decreto para que toda vez que tocasse uma música, eles não se prostrassem à estátua que Nabucodonosor tinha feito, para eles não, que todo mundo deveria se curvar perante a estátua de Nabucodonosor.
Mas Sedraque, Mesaque e Abidnego, temendo ao Deus Altíssimo, servos de Deus Altíssimo, dizem assim: eu não me prostrarei perante a estátua de Nabucodonosor. Sedraque, Mesaque e Abidnego arriscaram suas vidas, e eles não se curvaram à estátua. Não se prostre, não se curve a outros deuses, porque Deus vai te livrar, Deus vai te livrar, Deus vai te livrar. As pessoas estão falando assim: faça isso. As pessoas se levantam com ciúmes, com contendas contra você, querem traçar planos, estratégias para te lançarem na cova, para te lançarem na fornalha. Mas quando você serve a Deus, você não pode ter mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu és o meu cajado, tu és a minha luz. A Bíblia diz que Sedraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram a estátua de Nabucodonosor, e por causa da sua fidelidade a Deus, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor ficou irado pela sua afronta, ficou irado por causa da sua ofensa, e ali eles colocaram e falaram que havia colocado 3 homens, mas Nabucodonosor, o rei, viu o 4º homem, viu 4 homens passeando lá dentro do fogo, e ele disse assim: eu coloquei 3, como é que tem 4? É como semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Era a presença de Deus, era Jesus de Nazaré, era o Deus Altíssimo, era o anjo do Senhor, era a glória de Deus. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo fogo, ainda que eu esteja na profundeza das águas, eu não me afogarei, eu não me queimarei. Onde eu estiver nas profundezas das águas, o Senhor está. Se eu estiver no mais alto céu, ali está. Onde eu estiver no profundo do abismo, o Senhor vai estar comigo quando eu coloco meu coração perante Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou impactado, ficou espantado. Ei, vocês! Ele pensava que ia sair 4 homens de lá. Coloquei 3, agora eu vejo 4. Nabucodonosor disse, ele pensou que ia sair os 4 homens de lá, mas só saíram os 3, e disse assim: eu vi 4 homens, como é que vocês saem só 3? E a Bíblia diz que eles não se queimaram, porque Deus os guardou, Deus os livrou, e a roupa deles, o cabelo deles, nada se queimou. E ele disse, Nabucodonosor disse: sai da fornalha. E Deus está falando para você: sai, porque você não vai se queimar. Deus vai guardar a sua vida. Saia da fornalha de fogo, Deus vai te livrar. Saia da cova, saia da prisão, Deus está mandando sair. Sabe que a Bíblia diz, resumidamente, que todos aqueles que se exaltaram, que se colocaram o nariz em pé sobre a sua vida, vão ter que se prostrar ao Jeová que você serve. Todos aqueles que se levantaram contra a sua vida, que te humilharam, que escarneceram de você, que zombaram de você, que armaram calúnias contra você, que te lançaram na cova, que te lançaram na prisão como José, você não fez nada, simplesmente você serve a Deus Altíssimo, e as pessoas agora vão ter que se prostrar perante ao Deus que você serve. A Bíblia diz que livrou José, livrou Sedraque, Mesaque e Abidnego, e agora a Bíblia diz também que livrou a Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz, só um minuto, aleluia. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, que alguns homens, governadores, presidentes, foram eleitos pelo rei. E um deles se destacava de todos os presidentes, governadores, que era Daniel. Dentre eles, um se destacava. Daniel costumeiramente orava ao Senhor, buscava a Deus com tudo que ele tinha para fazer. E as pessoas ficaram com ciúmes de Daniel. Outros presidentes armaram um complô, uma cilada: vamos tirar ele, não quero que ele seja sobre nós. Quem é esse maioral que quer ser sobre nós? Não vamos deixar ele ser sobre nós. Então os presidentes, os príncipes, armaram ciúmes, estavam com ciúmes e armaram um complô contra ele. Chegaram até o rei e falaram: rei, vamos fazer um decreto. Todos os governadores, presidentes foram reunidos, menos um, Daniel. Fizeram uma reunião secreta. Não chamaram você. Você é líder. Você é líder. Você é chefe. Armaram uma reunião. Todo mundo estava sabendo, menos você estava sabendo. Por que você não estava sabendo? Não te chamaram.
Mas ainda que não te chamaram, você estava na sua casa orando pela igreja, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pela sua família. E ainda quando a sua família se arma contra você, quando as pessoas se armam contra você, você ainda está suplicando e orando pela família, pelas pessoas. A Bíblia diz que eu vou orar brasas de fogo sobre a tua cabeça quando você ora pelos seus inimigos. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos, a amar aquele que não nos ama também. A Bíblia diz que Daniel não estava sabendo e chegaram até o rei e falaram: rei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto, que qualquer pessoa que pedir alguma coisa tem que pedir a você e não possa pedir a outro Deus a não ser você. A Bíblia diz que ali pegaram Daniel, que estava costumeiramente orava 3 vezes por dia. Encontraram Daniel fazendo súplicas e orações ao Deus que fez os céus e a terra, clamando a Deus. E chegaram e contaram para o rei da área e falaram: rei, não é certo que fizesse um decreto que qualquer um que fizesse algum pedido, pedisse somente a ti e não a outro Deus, pois é um homem que o Senhor conhece, que é Daniel, ele clama e pede a outro Deus. E agora é certo que, conforme o seu decreto, que ele seja lançado na cova dos leões. E o rei ali ficou entristecido, porque o rei queria colocar Daniel como presidente de todos eles. Queria colocar como o maioral, como o principal líder. E o rei disse que ficou triste por causa dessa notícia, porque ele mesmo havia feito um decreto, mas Daniel não sabia. E pegou Daniel e lançou na cova dos leões e falou assim: Daniel, eu gosto muito de você, mas o meu decreto não pode ser revigorado, eu tenho que cumprir isso porque eu assinei, eu bati o anel ali, está decretado que para todo mundo veja que a minha palavra se cumpre. A Bíblia diz que o próprio rei ficou entristecido em lançar Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que ali o próprio rei fez jejum por Daniel e disse para ele: o Deus que você serve, que ele te livre da cova dos leões. Nesse dia, o rei não chamou os músicos para tocar música para ele, não havia festa no reino. O rei estava mesmo entristecido. E não via a hora de chegar o dia seguinte para ver o fim de Daniel. E quando chegou ali no dia seguinte, no amanhecer, a Bíblia diz que tiraram a pedra, e o rei gritou: Daniel! E o Daniel lá da cova dos leões não foi comido por leões, porque o anjo do Senhor estava com ele, fechou a boca do leão, não comeu os leões famintos. Daniel estava com os leões, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, ele é o leão, ele é o rei dos reis, ele é o leão da tribo de Judá. Um dos leões era o próprio Jesus. Eu sou leão da tribo de Judá, estou contigo, eu não vou te derrubar. E ali o rei disse: Daniel, e Daniel só gritou da cova: rei, vive eternamente. E o rei ficou feliz e ficou alegre e disse, e fez um decreto. O decreto não era mais de morte, mas era para que todo mundo servisse ao Deus que Daniel serve. E todo mundo viu o Deus que Daniel servia. As pessoas vão ver o Deus que você serve. As pessoas podem te lançar na fornalha de fogo, pode te lançar como escravo, como cárcere, pode colocar em qualquer lugar, mas onde habita Deus, Deus está no teu coração, Deus vai te livrar de todas essas situações. Deus habita eternamente, sai para fora. Deus manda você sair, sai da cova, sai de casa, sai para fora, porque eu vou te mostrar as grandezas que eu tenho preparado para você. Deus tem grandes coisas para você. Sabe, eu vou falar uma coisa da igreja. Não gosto de falar mal contra a igreja, não falo mal contra a igreja. E não vou falar mal da igreja, mas vou te falar uma situação. As pessoas de ministérios dentro da igreja, elas colocam as pessoas muitas vezes como aquele ministério ali não é nada, as pessoas menosprezam o ministério que você serve. Às vezes você tem o ministério da faxina, de limpeza, você tem o ministério de servir um copo de água para o pastor, e as pessoas querem ser um maioral, as pessoas querem ter um ministério de aparência, um ministério de grandeza, querem ter um ministério de nariz empinado, querem se colocar no lugar do pastor, mas Deus vai colocar você por cabeça
cabeça e não por cauda. Deus vai escolher você para pregar, Deus vai escolher você para ser um grande líder, ainda que você seja da faxina, ainda que você seja de um copo de água, ainda que você fique sentado no banco da igreja, Deus vai usar a sua vida grandemente na sua vida, e as pessoas vão ver que Deus é na sua vida, que Deus usa você. Sarabaxere canta labanaia, narabanuri andarabaxebe andarahai. Glória a Deus. Mais um pouquinho de Ti, Jesus. Mais um pouquinho, nós queremos sair daqui, Pai, cheio da Tua presença, com o nosso coração explodindo. Eu quero trazer para vocês a igreja. Eu quero trazer para vocês uma grande mensagem. O título dessa mensagem é: sai para fora. Sai da cova, porque Deus está te tirando para coisas grandes, não coisas pequenas. Deus está te tirando para coisas grandes, nem coisas pequenas. Eu quero dizer para vocês que o título dessa mensagem é: se as pessoas te colocaram numa cova, Deus vai te tirar da cova. Se as pessoas te lançaram na prisão, Deus vai abrir a prisão. Se te lançaram na sepultura, Deus vai te tirar da sepultura, vai fazer você reviver os teus sonhos e os planos que Deus deu para você. Não vai morrer enquanto você viver. Seu sonho não vai morrer. Em João, Evangelho de João, capítulo 11. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. Os seus sonhos não vão morrer. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia nisso, que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. José, ele tinha sonhos de Deus. Deus deu sonhos para ele, para que se cumprisse na vida dele. Deus dá sonhos para serem revelados a você. Você tem sonhos, e os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. E quando você conta os seus sonhos, as pessoas se levantam contra você. Quando você tem planos de Deus, as pessoas têm ciúmes de você, têm inveja de você, querem te lançar numa cova, querem te lançar na prisão, mas Deus vai tirar você. Os planos de Deus vão se cumprir, os sonhos de Deus vão se cumprir. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 11, que estava, porém, enfermo um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 11, que Marta e Maria estavam desesperados porque seu irmão estava enfermo. E mandaram chamar Jesus, que estava há 3, 4 dias ali da cidade. E mandaram chamar Jesus para que curasse ele. Mas quando chegou a notícia para Jesus, o Lázaro já estava morto, já estava sepultado. E quando Jesus chegou lá na cidade, ao encontro dele, ao encontro de Jesus, ali no versículo 12, disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas, versículo 13, mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura Lázaro. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele.
Versículo 31 diz assim: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vendo, lançou seus pés, dizendo-lhes: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Até aí. A Bíblia diz que elas estavam desesperadas, que seu irmão já havia morrido. E quando Jesus chegou ali, ele falou assim: tirai a pedra, porque o seu irmão há de ressuscitar, os seus sonhos hão de ressuscitar. Eu quero falar para vocês que seus sonhos não morreram. Muitas vezes as pessoas colocaram uma pedra sobre o seu caminho, sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Muitas vezes as pessoas colocam pedra sobre o seu caminho para dizer que seus sonhos estão mortos. Mas Jesus disse assim: tirai a pedra, porque os seus sonhos hão de ressuscitar. Jesus não tirou a pedra, mas mandou que tirassem a pedra, e tirando a pedra, ele disse assim: pela voz do Senhor, que crê, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, você vai ver seus sonhos ressuscitarem. Se você crê em Jesus Cristo, pode crer que seus sonhos vão se cumprir, os planos de Deus vão se cumprir. Eu não sei se você estava como Lázaro, morto, enfermo. Eu não sei se você chegou aqui com enfermidade, se você chegou aqui dentro de uma sepultura, mas você vai ouvir a voz de Deus nessa tarde dizer: sai para fora. Sai para fora, porque a Bíblia diz: Lázaro, saia para fora. E ouvindo, os ossos voltaram, cada osso, cada tendão teve que ressuscitar, porque Jesus ressuscita. Aquele que está morto, quando ouve a palavra de Deus, volta a viver. Aquele que ouve a palavra de Deus, volta a viver. E diz: sai para fora. E saindo para fora, ressuscitou ali, viu a glória de Deus, a glória de Jesus. E todos ficaram maravilhados quanto isso se aconteceu. E isso percorreu em toda a cidade, que Jesus Cristo ressuscitou ao morto Lázaro. A Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os teus sonhos não morreram, volte a viver, volte a crer, saia para fora. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Sai para fora. Saia da cova. Mateus capítulo 28. Aleluia. Depois que Jesus foi morto na cruz, pegaram Jesus, tiraram da cruz, no capítulo 27, e colocaram ele numa sepultura, numa caverna. Colocaram ele numa sepultura. A Jesus Cristo colocaram seu corpo. Mas Jesus Cristo em todo o tempo estava falando para seus discípulos: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar, creia que eu vou ressuscitar, eu vou viver. E ali, quando Jesus estava na cruz do Calvário, e eles vendo que Jesus estava realmente morto, perdeu toda a esperança, perdeu toda a sua esperança, todos os seus sonhos, porque Jesus tinha feito muitos milagres. Você teve muitos milagres na sua vida, você teve muitas bênçãos na sua vida, e muitas vezes você se acha que Jesus morreu na sua vida, que Jesus está na cruz, mas Ele não está na cruz, Ele ressuscitou, e Ele está vivo e assentado à destra do Pai, e Jesus não está morto. Muitas vezes você acha que Jesus está longe de você, que as bênçãos não acontecem mais na sua vida. Quanto tempo faz que você não vê um milagre na sua vida? Quanto tempo faz que você não recebe bênção na sua vida? Mas Jesus disse assim: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e aquele que crê nele vai ressuscitar com ele. Aquele que crê nele ressuscita com ele. E os discípulos perderam toda a esperança quando colocaram ele na sepultura. Passou o primeiro dia e Jesus estava lá na sepultura, e nada de Jesus ressuscitar. Passou o segundo dia e nada de Jesus ressuscitar. Enquanto isso, na sepultura ali, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus Cristo ali, resgatando todos aqueles que estavam perdidos no Velho Testamento, todos aqueles que creram em Jesus, agora vão ter que ressuscitar. A Bíblia diz que os mortos se levantaram e foram para o céu junto com Jesus. Quando ali, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou,
a pedra rolou. Veio um anjo do Senhor, houve um grande terremoto, e a pedra rolou, e saiu da sepultura, em corpo vivo, não foi só espírito, mas em corpo, alma e espírito. Jesus ali saiu, no capítulo 28, aí no versículo 1 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, disse aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia. Você vai ter um encontro com Jesus. Saia da cova, saia da caverna, que você vai ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que elas, correndo, vendo que o sepulcro estava vazio, encontraram Jesus e disseram: Rabone, mestre, o Senhor não está aqui, Ele já está vivo, Ele ressuscitou conforme Ele tinha dito, porque tudo que está escrito, a palavra de Deus não volta vazia, tudo que está escrito vai se cumprir na sua vida, não volta vazia. Sai para fora, saia da caverna, porque a pedra rolou, já não há mais pedra, não há mais sepulcro, não há mais caverna, está vazio. Vão te procurar na prisão, mas você não está lá. Vão te procurar na caverna, mas você não está lá. Vão te procurar na sua casa, mas você não está lá. Vão te procurar na cova, no sepulcro, mas você não está lá. Porque chegou a glória de Deus, resplandecente luz da manhã, e você está junto com o Pai. Você está junto com Deus. Aleluia. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode impedir a palavra de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir, nem em cadeias, nem covas pode impedir os planos de Deus que Deus tem para você. Em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12 diz que Herodes mandou prender aos discípulos, matou alguns dos seus discípulos, e ali foi alegre entre os povos que um deles foi morto, e se alegrou, e mandaram prender a Pedro, e Pedro foi preso no cárcere. Mas a igreja estava ali, alguns dos seus parentes estavam em sua casa orando, intercedendo por Pedro. Em Atos capítulo 12 diz que Pedro estava na prisão, e ali a igreja fazia intercessão, fazia oração pela vida de Pedro. E quando Pedro estava na prisão, perdendo todas as suas esperanças por pregar o Evangelho, por pregar a ressurreição, por ele ser um discípulo de Cristo, por ele ser um servo do Senhor, e pregar entre toda a cidade que Jesus ressuscitou, isso era uma afronta, e Herodes matou alguns deles por causa disso. A Bíblia diz que por causa da igreja que estava em oração, mas por causa da fidelidade, da obediência e por anunciar as boas novas, Deus mandou um anjo até a prisão e falou assim: vai lá e liberte Pedro, porque as cadeias não podem prender a minha palavra, ainda que ele esteja preso, eu vou abrir as algemas, vou quebrar as cadeias. Em Atos capítulo 12 diz que um anjo apareceu até Pedro, um anjo do Senhor. Existe anjo, existe, há um anjo que guarda a sua vida. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daquele que os teme e os livra, e o anjo do Senhor vai te livrar. As pessoas podem te colocar na cadeia, na prisão, mas o anjo do Senhor vai te tirar, a presença de Deus vai te tirar, porque você é um anunciador de boas novas, você tem a fidelidade, a palavra de Deus está no teu coração, isso não pode ficar preso. O anjo do Senhor apareceu ali na cadeia, e ali tinha guardas sobre isso, tinha 4 guardas, e passando pela primeira guarda,
ali, Pedro, acorde, acorde, Pedro. E Pedro acordou e viu que era a presença de Deus, que era um anjo ali do Senhor, e tirou as suas algemas, abriu as cadeias. Ele ficou até um pouco impactado, um pouco assustado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Havia um guarda e o anjo falou, segue-me. E ele deu um passo. Sabe que isso significa? Que você precisa dar um passo de fé. Você precisa seguir a voz de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Deus fala assim para você, sai, e você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus está te tirando da prisão. Você precisa acreditar que Deus está te tirando do quarto, que Deus está te tirando da cova. Você precisa acreditar nisso. Deus está falando, saia! E ele, acreditando no anjo ali, saiu para fora, passou pelo primeiro guarda, e o guarda não viu, porque ela é como invisível. Passou pelo segundo e terceiro guarda, e ninguém viu ele. E saindo para fora, para a rua, o anjo desapareceu, e ele viu que era a presença de Deus que o livrara da prisão, e ele fugiu para outra cidade, e começou a anunciar, e falou, meus parentes, bateu até a porta, estou vivo, estou bem. E a igreja ali, que estava em casa, vendo a presença de Pedro, não acreditou, mas vendo mesmo que era ele realmente, que todos foram lá e correram para ele e falou assim, eu vou para outros lugares, eu vou fazer aquilo que Jesus mandou fazer, eu vou para as cidades pregar o evangelho até os confins da terra, agora vou e anuncio o evangelho. E ali a igreja que estava fazendo oração viu a Pedro liberto. O anjo livrou, e quando chegou na manhã cedo para matar a Pedro, todos os guardas falaram, cadê Pedro? Não estava mais na prisão. Foi como eu disse, você não está na prisão, as pessoas que te lançaram na cova, que te lançaram na prisão vão te procurar lá, mas você não está lá porque o anjo do Senhor te tirou de lá. Sabe quando a morte está decretada para a sua vida? Sabe aquele dia amanhã cedo, hoje é meu último dia para pagar essa conta, amanhã cedo eu não sei o que vou fazer, mas o Senhor vai enviar a providência, porque Deus vai falar assim, sai para fora porque eu vou fazer algo na sua vida. É Deus, é só Deus que te tira, que saia para fora, saia para fora. A Bíblia diz, e completando essa palavra, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, que Paulo pregava nas cidades, em Atos capítulo 16, que Paulo pregava em cidade, de aldeia em aldeia, pregando em vários lugares. Encontrou uma mulher que começava a profetizar e falava assim, filho de Deus Altíssimo, mas ela era endemoniada e acusava eles, e por causa disso os seus mercadores, as pessoas ali ao redor daquela região que ele estava pregando, anunciando as boas novas, através dessa profetisa, eles tinham todo o seu lucro. Alguns povos dessa cidade, onde Paulo estava pregando, tinham lucros através da profetisa, que era uma profetisa endemoniada. Ela não era profetisa de Deus, era demônio ali, e eles ganhavam lucro com isso. E Paulo, expulsando o demônio da vida dela, pegaram a Paulo e lançaram, bateram nele. Paulo e Silas bateram nele, cuspiram nele, maltrataram ele, lançaram ele na prisão. E falou, você não pode mais pregar aqui, saia daqui. E Paulo e Silas estavam presos. Eu estou de lente de contato e deu uma interferência aqui no olho. Vamos continuar, amém, Senhor. Vamos lá. Paulo e Silas estavam presos porque eles pregavam a palavra de Deus. Com todos os seus açoites, bateram neles, presos, na masmorra, na cova. Eles não deixaram de adorar a Deus. José, quando estava lá na cova, quando estava na prisão, quando estava escravo, ele não deixou de adorar a Deus. Não deixe de adorar a Deus, Maria. Ei, Rose, não deixe de adorar a Deus. Você está preso, você está na cova, está passando por lutas, mas Deus está falando, saia para fora. Elias, correndo de Jezabel, com medo de morrer, mas disse, não deixe de adorar a Deus, e começou a adorar a Deus. Você pode imaginar ali preso, Paulo e Silas todos ensanguentados, vão morrer mesmo, mas a palavra de Deus foi pregada, e eles começaram, aleluia, glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, começaram a adorar a Deus,
E a Bíblia diz que havia um coro e todo mundo começou ali naquela prisão a adorar ao Senhor. E houve um grande terremoto de Deus. E as cadeias se abriram e havia um cárcere que cuidava deles. Havia um homem que não deixasse que eles fugirem. O homem temendo tentou tirar a sua própria vida. Mas era o plano de Deus que estava na vida deste homem. E ele saindo da prisão falou assim: homem, não faça tal coisa, carcereiro, não se mate, porque estamos todos aqui. E o carcereiro também nos disse assim: que posso para ter a vida eterna, que posso para ser salvo. E ele diz assim: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Sabe que muitas vezes não é o diabo que te coloca na cadeia, muitas vezes não é Satanás que te coloca na prisão, mas muitas vezes você se encontra na prisão e você continua adorando a Deus, mas é o plano de Deus para libertar os cativos e oprimidos. Deus veio para libertar os cativos e oprimidos. Jesus Cristo veio para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. E eles começaram a adorar a Jesus, e Jesus se colocou para fora, e o carcereiro foi salvo em sua casa e disse que eles foram batizados. Saia para fora. A Bíblia diz que aqueles que colocaram Paulo e Silas na prisão, agora teriam que se curvar perante eles, teriam que se dobrar perante o Rei dos Reis. Não vamos fugir, vamos ficar todos aqui. Chegando amanhã cedo, falou assim: ei, vocês estão livres. Aí Paulo não aceitou essa afronta. Como vocês me batem, me prendem, e agora fala: sai assim livremente? Não, vem vocês aqui, tirem nós daqui agora. E eles ficaram envergonhados por causa disso. Aquele que se exaltou, agora será humilhado. Mas os humilhados foram exaltados e saíram para fora. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Xerecanta labacia da labana. Xarabana canta labaxiri anda labarra. Aleluia. Choramana, choramanda, natomanda, canda labacia, zarabas. No tombanda tubata, te canda labarra, chorabaxeria. Olhe para mim, xarabanassi. Eu servia na igreja, ainda sirvo, mas quero contar que há muitos anos atrás, eu era um grande líder da igreja, servia na igreja com todo o meu coração, era pontual, era íntegro, fazia tudo para a obra do Senhor, orava, buscava a Deus, lia a Bíblia, estudava e participava de muitos evangelismos e muitas coisas. Chegou um dia que tudo isso acabou, tiraram a liderança não existia mais, entrou outra liderança, entrou outras pessoas no meu lugar, enfim, para fazer evangelismo, outros processos, outras coisas mudaram. E minha vida ativa no ministério, na vida com Deus, comunhão com Deus, e as pessoas, em organizar as coisas na igreja, agora tudo aquilo acabou, eu não tinha mais nada para eu fazer, ou melhor, tinha coisas para eu fazer, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei 1 ano e meio sentado no banco da igreja, fiquei na minha casa estudando, adorando a Deus, fiquei dentro de casa, não evangelizava mais, não pregava mais a palavra de Deus, não falava de Deus mais para as pessoas. De tantos anos que eu falava, pregava, ministrava em praças públicas, em lugares, em viagens, e muitas experiências de Deus, Deus falava comigo, e agora nada mais daquilo tinha na igreja, não havia mais ministério para mim na igreja. Então Deus falou para mim: eu tenho ministério para você na sua casa. Deus começou a tratar meu coração na minha casa, Deus começou a acrescentar a presença dEle na minha casa, eu comecei a adorar a Deus na minha casa, eu comecei a buscar a Deus, comecei a estudar mais a Deus, eu não fazia mais nada na igreja, não me envolvia no ministério da igreja, só queria saber de buscar a Deus na minha casa. Eu participava de todos os cultos na igreja, de domingo a domingo eu ia para a igreja, não perdi uma palavra, não deixei de buscar a Deus nos cultos,
não deixei de ir para a casa de Deus, simplesmente eu não estava mais envolvido no ministério da igreja, eu não estava mais, mas Deus estava colocando no meu coração, ficar em Jerusalém, até aqui do alto sejais revestido de todo o poder, em Atos capítulo 2, e Deus começou a encher meu coração, e todos os anos que eu servi, Deus começou a trabalhar na minha vida, eu estava simplesmente adorando a Deus na minha casa, buscando ao Senhor, e acrescentando, e Deus começou a me formar, Deus começou a me lapidar, Deus começou a ministrar, Ele falou assim, eu vou parar tudo na sua vida, porque não é como você quer, como eu quero, não é do jeito que você quer, como eu quero, agora você vai ficar aí na cova, você vai ficar aí na prisão, você vai ficar trancado até que eu cuide de você, até que eu lapide você, até que eu prepare você, até que eu acrescente em você a minha glória, a minha Shekinah, a minha unção vai ser derramada sobre você tem que ficar aí sentado, quietinho, parado, e eu só ouvindo, orando, e sendo acrescentado, e Deus falou assim, agora você está pronto, você é como árvore frutífera, sai para fora, porque eu vou ganhar muitas vidas através da sua vida, eu vou ganhar muitas almas através da sua vida, você está pronto, pode sair, pode pregar, porque eu vou derramar os dons do Espírito sobre a sua vida, e todos os dias agora, fazem 4 anos na minha vida, que a minha vida completamente mudou ministerialmente, aleluia, eu pego em muitas igrejas, eu prego em muitos lugares, mas não para a minha glória, mas para a glória de Deus, porque eu fiquei 1 ano e meio sentado no banco da igreja só aprendendo, eu fiquei na cova, eu fiquei na prisão, me lançaram na cova, me lançaram na prisão, mas Deus tratou comigo, Deus me preparou, Deus me formou para que eu me levantasse, e as pessoas vão ver agora, não é para a minha glória, não é para me engrandecer, mas as pessoas vão ver que a glória de Deus está sobre a minha vida, a unção de Deus está sobre a minha vida, pode ser usado, porque quem abre as portas é Deus. Como eu digo que eu não quero me engrandecer, porque não sou eu que chamo as pessoas, é Deus que cuida das pessoas, Deus que toca no coração delas para que eu vá e pregue o Evangelho, para que eu anuncie as boas novas, colocar a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsar demônios em nome de Jesus, aleluia. A palavra de Deus não pode ficar presa, Deus me levantou, não foi o homem que levantou, foi Deus que me levantou. Deus te levanta hoje, você está de pé, para adorar a Deus, para ser tratado por Deus, para ser cuidado de Deus. Moisés foi um homem escolhido de Deus. O livro de Êxodo diz que Deus mandou Moisés e todo o povo, toda a congregação que estava com Moisés, armar uma tenda para Deus, armar uma casa ali para Deus. E Moisés, seguindo as instruções do Senhor, pegou e fez uma tenda conforme Deus havia dito, que Deus falaria com Moisés através da tenda, que ele entrasse na tenda, no Santo dos Santos, que havia feito a arca, e a arca estava ali dentro da tenda, que era a presença, a aliança com Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés, e Moisés entrava nessa tenda, e Deus falava com ele. E todas as vezes que Moisés entrava na tenda, Moisés levava o pecado daquela congregação, a expiação do pecado ali, através de sacrifício de animais. E Deus ali prorrogava, apagava, perdoava ali os seus pecados de toda a congregação. Quando Moisés saía da tenda, era a glória de Deus, o seu rosto era reluzente, era brilhante a sua face. O povo, toda a congregação viu o brilho da glória de Deus na face, no rosto de Moisés, porque Moisés entrava na tenda e quando ele saía era a glória de Deus. Ele entrava como cheio de pecado e saía limpo, purificado, porque era a presença de Deus. Eu saí da minha casa para pregar hoje aqui. Eu saio da minha casa para anunciar a palavra de Deus, que Deus coloca no meu coração, para anunciar para vocês. Se Deus fala, sai da sua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mandou eu sair. Saia, deu paz. Deus não foi o homem. Deus mandou eu sair do meu trabalho, por várias razões e motivos que o próprio Deus me mostrou, para não habitar no meio do pecado,
para não compactuar com o pecado, não fazer aquilo que eles fazem. Deus mandou: saia daí, saia para a terra que eu te mostrarei. Dê um passo de fé. Meu irmão, minha irmã, quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve, você lê as Escrituras e obedece a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que não importa onde te lançaram, onde te colocaram, seja na cova, na prisão, na fornalha, de tantas situações que nós lemos aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Em todas as passagens da Bíblia, tudo prosperou. Todos que estavam na sepultura, no sepulcro, na fornalha, na prisão, tudo mudou, se transformou. Isso vai acontecer na sua vida. Saia da cova, saia da cova, saia para fora. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Saia em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, glória a teu nome, Senhor. A tua glória, a tua presença, que nos tira, Senhor Deus, de tantas situações difíceis, complicadas. Muitas vezes nós estamos, Senhor Deus, na cova, no vale dos ossos secos, na fornalha. O Senhor nos tira para fora, nos manda sair para fora. Saia em nome de Jesus. Senhor, o Senhor te coloca por cabeça e não por cauda. O Senhor te coloca por cima e não por baixo. Isso é bíblico. Só depende daquele que crê. E eu creio, Senhor Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Que nós temos, Senhor Deus, um sonho de Deus. Que nós temos o coração voltado para o Senhor. Que temos a mente liberta. Temos o nosso coração liberto de toda a opressão do inimigo. Tudo aquilo que as pessoas forjaram contra nossas vidas. A todas aquelas pessoas que se levantaram com ciúmes, invejas de ministérios e tantas situações. Armaram complô contra nossas vidas, Senhor. Deus, eu não lhes peço mal a eles. Deus, eu não peço, Senhor Deus, que eles sejam exterminados. Senhor Deus, eu só peço que o Senhor, Pai, abençoe a minha vida e a vida daquelas pessoas que estão, Senhor Deus, e possam, Senhor Deus, receber a vontade, o galardão de Deus pela fidelidade, palavras de promessas em suas vidas. Deus, existem pessoas, Senhor Deus, que estão no vale dos ossos secos, que estão na cova, que têm medo de sair, que não conseguem mais dar um passo. Deus, o que o Senhor pode fazer por nós para nos tirar desta cova, nos tirar desse sepulcro? Pai, ainda que nós cremos, ainda que nós buscamos ao Senhor, ainda que nós adoramos ao Senhor, Pai, está difícil. Está difícil. Mas eu sei que o Senhor envia o anjo do Senhor para nos tirar da cova, para nos tirar da prisão, Senhor. Deus, ali como Daniel estava na cova dos leões, mas eu sei que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Pai, como ali estava Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, lançado pelo homem, mas a presença de Deus os livrou do fogo. Como estava Paulo e Pedro, Senhor Deus, e Silas ali presos, o Senhor os libertou das cadeias. Eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, impor em liberdade os cativos e os oprimidos, e restaurar os contritos de coração, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão e minha irmã, não sei como está a sua vida. Eu não sei como está teu coração, mas teu coração e a sua vida se encontram agora no meio da cova, no sepulcro, onde você não vê a luz de Deus, não vê uma saída, onde você só clama dia e noite, e chora e lamenta, e você não vê o favor de Deus. Espere mais um pouquinho, porque virá e não tardará. Deus vai te tirar da cova. Vai haver a trombeta, vai soar, e a igreja vai ser arrebatada.
a trombeta vai soar, você vai ouvir a voz do Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pelas pessoas que aqui estão, para que sejam abençoadas, para que sejam, Senhor Deus, abençoadas, Senhor Deus, em toda e qualquer circunstância e situação que elas se encontram, Senhor. Deus, que haja um manancial de águas vivas sobre a vida de cada um aqui dessas pessoas. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Pai, que aqui está, Senhor Deus, que veio buscar, que saiu da sua casa, saiu da sua cova, saiu da sua toca, Pai. E que o Senhor possa falar ao coração e à vida delas. Não só falar, Pai, mas mostra sinais e maravilhas, porque a Tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que creem. Todas as bênçãos correrão atrás daqueles que creem e obedecem a Tua palavra. Deus, é bíblico isso, Senhor Deus, é a Tua palavra que nos ensina. E a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Muitas e muitas vezes nós ouvimos, Pai, pregações que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai tirar, que Deus isso e Deus aquilo, Pai, e nós não vemos isso se cumprir. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso, Senhor, mas mais do que ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, Senhor Deus, que tudo isso é de Deus. Ó Pai querido, Senhor, Mexena, Labasuri, canta, Labanaias. Eu te tomo pela tua mão agora e te tiro da cova. Nabasuri, canta, Labanácia. Eu estendo as minhas mãos para te tirar do vale do vaso seco. Mostoro mandarava, surianda, checanda, lahaia. Se tudo está escuro na sua vida e você não vê a luz, corra para as Escrituras, corra para Deus, corra para o Senhor, corra para Jesus, corra para Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, derrama, Pai, da Tua unção, da Tua palavra, Pai, do Teu Santo Espírito neste lugar. Derrama, Pai, mais da Tua unção, da Tua graça, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Nós te louvamos, nós entronizamos a Tua graça, Senhor Deus. Nós contemplamos, Pai, a Tua presença, contemplamos a Tua face. Pai, nós sentimos, Pai, o Teu Espírito em nossos corações, nós sentimos a vida do Senhor em nós. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por a porta da igreja estar aberta, Senhor Deus, e nós pedimos a Tua presença neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venha derramar do Teu Espírito, e venha encher o Teu Espírito, Senhor Deus, venha encher os nossos corações, as nossas vidas. Que possamos sair daqui, Pai, diferentes, transformados, impactados pelo poder da revelação da Tua palavra, Senhor. Deus, usa a minha vida, Senhor Deus, Senhor Deus, para manifestar a Tua glória. Usa a minha vida para pregar, para dirigir, Senhor. Deus, coloca, Senhor Deus, a Tua doce palavra no meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, Pai. E que meu coração esteja cheio da Tua verdade, cheio da Tua virtude, cheio do Teu dom do Espírito, Senhor. Deus, aquilo que preparei, Senhor Deus, veio de Ti. Senhor Deus, eu quero ser apenas um canal de bênçãos, Pai.